Sejam todos bem-vindos a mais uma edição do Anfac Talks, o podcast da Anfac. E nesta edição, hoje temos como um convidado mais do que especial, o advogado Arthur Dias da Silva, que vem a ser meu filho, então estou extremamente honrado em recebê-lo nesse podcast. E esse convidado especial, o Dr. Arthur, vai trazer para nós um assunto que também, tal qual o nosso último podcast, que foram as recuperações judiciais, está trazendo interesse no mercado, que são os chamados ativos estressados. Mas antes de começarmos esse nosso bate-papo, porque o podcast Anfac Talks nada mais é do que um bate-papo para trazer assuntos de interesse para você, nosso ouvinte, nosso associado, vou dar as boas-vindas e receber aqui no nosso Anfac Talks Dr. Arthur Dias da Silva. Seja muito bem-vindo, Dr. Arthur. Muito obrigado, doutor José Luiz. Para mim é uma honra e um prazer estar aqui, porque não só estou em família, né? Estou aqui com você, mas estou em casa, porque a Anfac, em que pese já nunca tenha atuado diretamente na Anfac, ela faz parte indireta do meu crescimento pessoal e profissional, porque em razão dos longos anos que você atua aqui na Anfac, eu lembro que desde criança eu ouço falar da Anfac, do Dr. Luiz, então, mais que um podcast em família, eu diria que é um podcast em casa. Então vai ser um prazer falar aqui sobre ativos estressados e espero atender às expectativas. E você que está nos assistindo, não deixe de seguir nossas redes sociais, Instagram, LinkedIn, Facebook e as nossas outras edições do Anfac Talks, né? Onde você vai poder conhecer todos os assuntos que nós discorremos nos episódios que antecederam a este episódio, que nós vamos tratar dos chamados ativos estressados, distressed, NPL e outras nomenclaturas que o mercado vem utilizando e que o Dr. Arthur vai poder aí elucidar as nossas dúvidas, porque confesso, eu também sou um interessado em conhecer esse mercado. Mas antes da gente adentrar especificamente aí no nosso assunto, gostaria, doutor Arthur, né, que o senhor nos dissesse, né, o senhor, né, vou dizer a você, né, que você nos dissesse um pouco sobre o Mazzottini Advogados, que é o escritório do qual você é sócio, né, dissesse um pouco a história do escritório, como é que vocês chegaram aí a se tornarem um dos escritórios maiores especialistas aí nos ativos estressados. Então vamos lá. Eu hoje sou sócio da Mazzottini Advogados e hoje nós temos uma atuação voltada especialmente, né, até falaria exclusivamente, para operações de distressed, né, ou ativos estressados, né? Então, o sócio fundador do escritório, que é o Isidoro Mazzottini, ele vem de uma atuação longeva, né, em operações de concordata, falimentares e depois, né, já na Lei 11.101 de 2005, com operações de reestruturação e recuperação judicial. E aí, em 2010, ele decide inicialmente abrir o escritório numa atuação full service e ali, caminhando com o escritório ali nos primeiros anos, em 2017 ele decide virar um pouquinho a chave do escritório e enxergar para esse mercado que ali ainda estava engatinhando no Brasil, né? Os principais fundos, né, desse mercado sequer ainda tinham tido suas grandes performances para alavancar esse tipo de operação. E aí em 2017 a Mazzottini decide se transformar e virar um escritório especializado em operações de distressed e até hoje estamos seguindo aí, assessorando os mais variados players dentro desse tipo de operação nesse novo mercado aí que está em plena expansão no Brasil. E aí, então, Arthur, eu gostaria, assim, que você, de uma maneira bem didática, para o nosso público que nos assiste, e que se interessa pelo assunto, mas que, tal qual como eu, não conhece pormenorizadamente, o que seriam os chamados ativos estressados?
defina para nós o que é um ativo estressado e como esse ativo pode se transformar e se transforma num direito creditório, objeto de aquisição pelos fundos de investimento em direitos creditórios. Então vamos lá, né? Primeiro, eu acho que em que pese o nome desse ambiente de estressado e as variedades de operações dentro desse ambiente tragam diversas nomenclaturas, como legal claims, NPLs, special situations, até distressed, que é a mais famosa. Basicamente, um ativo estressado, né, é uma dívida ou um ambiente de endividamento, que dentro daquela dívida ou daquele ambiente endividado existe um ativo com um valor que, se limpo aquele ou passado aquele ambiente ali de estresse, ele pode ter um valor com um grande potencial de retorno de acordo com o investimento que ali é feito, né? Então, dentro desse universo, o que nós estamos falando? Um precatório é um ativo estressado, um crédito inadimplido é um ativo estressado, uma empresa em recuperação judicial é um ativo estressado, uma empresa é um ativo estressado, né? Pode ser um ativo estressado, né? Então, alguns episódios atrás aqui vieram meus colegas, o professor Daniel Carnio e o André Rocha da Triunfar, e ele muito bem falou que aqui no Brasil, por exemplo, as operações de distressed M&A, né? Que é quando você faz toda uma operação de distressed para capturar ou ali sair com alguma empresa está engatinhando, né? Então, ativo estressado nada mais é que um ambiente de endividamento, né? E que ali dentro daquele ambiente, se você utilizar das estruturas e possibilidades jurídicas e financeiras, você consegue sair dali com ativo. Então, e aí dentro disso é possível várias operações aí mais estruturadas, etc. Mas basicamente é esse o ambiente de um ativo estressado. E nesse ambiente, né, você que é um especialista, né, e que pode detalhar para o nosso público aí sobre esse mercado, né, você como um especialista, vamos começar, né? Quais são as vantagens de se investir num mercado de ativos estressados, né? Então, aonde você localiza a vantagem, né? Acredito que possivelmente os ganhos financeiros, né, que você vai poder detalhar, né, e onde você também como especialista pode apontar desvantagens ou cuidados aí que aquele que queira, né, não vamos dizer se aventurar, mas queira ingressar neste mercado, que é um mercado assim que, pelo que a gente nota, necessita de ter capacitação e boa orientação e estar ao lado de especialistas que podem ajudar, né, no detalhamento desses negócios. Então, onde você aponta vantagens e quais os riscos e desvantagens que este mercado pode apresentar para os nossos investidores? Então, primeiramente, vamos falar das vantagens e desvantagens para o vendedor. Então, acho que não precisa digredir muito, né, para falar sobre a vantagem do vendedor, que é liquidez imediata. Né? Você pega ali uma dívida normalmente estressada, né, dentro de um ambiente ali de estresse, e você consegue ter uma liquidez imediata naquele crédito, ou enfim, naquele ativo. Então, a liquidez é a grande vantagem do devedor. A desvantagem, por óbvio, é que se para o comprador ter um retorno, ele vai querer desagiar, e ele precisa desagiar, né? Então, a desvantagem é você ter que sofrer um deságio sobre o valor nominal ou eventualmente atualizado daquele ativo, né? Então, hoje, um estudo recente da KPMG decidiu entrevistar os maiores ou os principais players do mercado para entender ali qual que era mais ou menos a taxa média de deságio, né? E verificou-se que de 5, eles paga-se em normalidade de 5 a 20% do valor do ativo, né? Então nós estamos falando de um deságio entre 80% e 95% de acordo com o perfil daquele ativo. E os cuidados que nós temos sempre que ter é verificar se
o comprador ele tem origem, né? Se os recursos que ele está usando são de fato de origem lícita, né? Principalmente neste momento em que os órgãos, as autoridades, enfim, estão bem de olho, né, nesse tipo de operação. Então, é basicamente verificar ali se o comprador ele vende ou tem recurso de origem lícita. Já para o comprador, as vantagens é adquirir um ativo com um grande potencial de retorno, né? Verificando ali as especificidades daquele ativo, as possibilidades de performance daquele ativo e um grande potencial de acordo com as eventualidades que possam acontecer ali de acordo com a análise feita. A desvantagem é que você, né, a partir do momento que você está dando liquidez para o vendedor, você está comprando um ativo de pouca liquidez, né? Então, entender que você ficará dentro de um ativo com um prazo normalmente longo, que precisa de uma maturação, de todo um caminho eventualmente jurídico para que seja liquidado. E os cuidados é sempre necessário verificar a situação financeira, né, do vendedor, não só verificar o ativo em si, mas verificar se o vendedor ele não está tentando também fazer uma fraude contra os credores dele, enfim, dilapidar patrimônio de uma forma vendendo algum ativo eventualmente valioso de forma rápida para conseguir perpetuar alguma fraude com os seus próprios credores. E também verificar que esse mercado ele possui uma grande necessidade de profissionais especializados, né? Então, a partir do momento que alguém vai se aventurar, né, seja independentemente de qual instrumento vai ser utilizado, vá se aventurar dentro dos ativos estressados, é necessário uma grande estrutura jurídica especializada nesse mercado, nessas operações, eventualmente operadores financeiros, consultores, investigadores patrimoniais. Então, é um mercado que ele necessita de especialidade. Então, você precisa de especialistas ao seu lado ou então você se tornar o especialista, né? Então, esses são os cuidados, basicamente, que o comprador deve ter. Você tocou bem num assunto interessante, que é a investigação patrimonial. Porque eu acredito que, normalmente, o ativo estressado, ele deixa de ter essa conotação de estressado quando você constata que por trás daquele aparente devedor do ativo sem liquidez, pode se encontrar ali alguém camuflado, né, escondido com liquidez, né? Acredito que esse tipo de investigação é que acaba transformando o que normalmente poderia não ser valioso em algo valioso. Mas o que a gente tem observado é que, embora às vezes assim, aparentemente muito clara estejam as fraudes quando executada uma boa investigação, o reconhecimento dessas fraudes no Poder Judiciário ou tem sido difícil ou tem sido dificultada, né? Então, eu queria que você, como um especialista na área também, abordasse um pouco isso, né? E como vocês sentiram aí também a criação aí de sucumbências em DPJs, que na verdade muitas vezes o credor ele necessitava de instrumentos de investigação judicial, que o IDPJ parecia e é um instrumento eficaz, mas que agora com a imposição de ônus sucumbenciais acaba desestimulando muitas vezes o credor a fazer, ou o adquirente do crédito a fazer esse tipo de investigação. Então, eu queria que você um pouco mostrasse para nós ali como é que na realidade, né? Muitas vezes o mercado de investigação, porque às vezes a gente vê ali, olha, tá tão evidente que ali por trás tem um fraudador, né? E aí quando isso vai para o judiciário, as coisas parecem que são criados obstáculos e blindagens aí em relação a esse tipo de fraude. Queria que você abordasse um pouco esse aspecto.
Eu diria que a grande necessidade para que seja descoberta essas operações de blindagem patrimonial, muitas vezes fraudulentas, é necessário não só a especialidade, a expertise, como eu disse, mas o investimento, né? Então, quando a gente fala de expertise, normalmente o credor, e a expertise dele não é uma recuperação de crédito estressado. Ele, eventualmente, até falando das instituições financeiras, a especialidade do banco é emprestar dinheiro. A especialidade de um FDIC, de uma factoring, de uma securizadora é antecipar recebíveis. A partir do momento, então a expertise dele, né, é o quê? É analisar fluxo de caixa da empresa, verificar qual é a qualidade dos recebíveis que vão ser operacionalizados. A partir do momento que acontece um inadimplemento, nós estamos falando de um outro mercado. Nós estamos falando de uma outra expertise. Agora nós temos um ativo estressado na mão. E como que a gente vai recuperar isso? Então a gente precisa de profissionais, escritórios, empresas de investigação e etc., especializadas nesse tipo de descoberta, né? Porque é muito fácil, às vezes, descobrir, mas você tem que saber levar isso para o judiciário, né? E também investimento. Por quê? A partir do momento que você tem que o credor originário, que acontece o inadimplemento com o credor originário, ele já está em prejuízo. Então, normalmente, ele não quer investir muito, ele não quer investir no escritório, ele não quer investir na empresa de investigação, ele não quer investir, eventualmente, em algum consultor ali para fazer um estudo financeiro daquela empresa. Então, neste ambiente é que entra as operações, o acesso, né, a possibilidade de acesso a esse mercado de distress é interessante. Por quê? Porque o player ali que vem desse mercado de ativos estressados, o quê? Ele vai vir com a expertise, ele vai vir com o trabalho de investigação, ele vai vir com um escritório especializado, ele vai vir com investimento, né? Porque eventualmente um credor que não tinha aquele apetite para fazer um investimento de uma investigação, por exemplo, fora do país, o player que entra naquele ativo a 10% do potencial de retorno, para ele faz super sentido, né? Eu, inclusive, me recordo de diversas vezes em que a gente, quando atuávamos junto na recuperação de créditos aí para FDICs, a gente se deparava com uma investigação até muito bem feita, contratada por uma empresa que evidenciava bens fora do país. Mas para recuperar esses bens era necessário um novo investimento. E aí o credor não necessariamente tem esse apetite, né? Então, de acordo com essa necessidade de especialização e de investimento, que aí a gente precisa com a robustez, né, de uma investigação bem feita, de um escritório especializado neste assunto, levar ao judiciário algo bem feito, né? Porque o que também eu tenho visto bastante no judiciário, acompanhando decisões, é uma investigação patrimonial, às vezes muito bem feita. Ali demonstra-se todo um processo de blindagem que foi feito, contudo, a parte jurídica talvez não tenha sido bem colocada, né? Porque hoje a regra que rege, né, o nosso direito civil e empresarial é a autonomia patrimonial. Então eu tenho que demonstrar não só que houve uma blindagem, mas que houve uma blindagem ilícita, né? E às vezes a gente vê que exatamente porque o credor ele não tinha essa especialização nesse mercado, nessa atividade, ele contrata uma empresa de investigação muito boa, ali que consegue bons indícios, mas o escritório dele é um escritório que eventualmente tem uma outra atuação, uma atuação societária, uma atuação trabalhista, uma atuação tributária, e às vezes esse encaixe acaba não ocorrendo. Ou então vice-versa, né? Tem um escritório muito bom, mas tem um trabalho de investigação pouco producente. Então, é exatamente neste ambiente de necessidade de uma expertise que o acesso a esse mercado de distressed pode ser e é uma grande alternativa para os credores ali que veem os seus ativos inadimplidos e tem uma possibilidade de fazer liquidez, enfim, fazer caixa com esses ativos que muitas vezes são tidos até dentro dos balanços como podre e etc. Os bancos seriam aí os maiores
ofertadores de carteiras de ativos estressados, levando em consideração que, dependendo aí do período em que há o default dos clientes dos bancos, os bancos eles têm a possibilidade de fazer o abatimento aí, dessas perdas dos impostos devidos pelas instituições financeiras, que são caras, né? São realmente vamos dizer, impostos que muitas vezes, né, o abatimento acaba minorando o prejuízo. E aí a venda dessas carteiras pelos bancos acaba também sendo um bom negócio. Eles são os grandes provedores do mercado de créditos estressados, ou você localiza também outros players aí no mercado, ou situações individuais, ou realmente os bancos hoje, eles que abastecem com suas carteiras ditas podres o mercado de ativos estressados? Os bancos, eles representam hoje quase que 50% dos vendedores de ativos estressados, né? Então, é metade do mercado. E não teria como ser diferente, porque eles são os grandes mutuários, né, mutuantes, né, do mercado nacional. Então, eles são onde tem mais fonte, né, para abastecer esse mercado. E uma peculiaridade desse mercado, do mercado de ativos estressados, é que os bancos, eles são talvez é um dos poucos mercados onde os bancos eles são os maiores vendedores e pouquíssimos compradores. Exatamente porque existe toda uma regulamentação que impede os bancos de adquirirem livremente esses ativos estressados, né? Então, o que inclusive, né, tende a piorar, né, porque recentemente tivemos escândalos, né, envolvendo bancos exatamente que captavam dinheiro para investir em ativos ilíquidos. Então, o mercado de ativos estressados vai ser um mercado um pouco peculiar. Por quê? Porque os bancos raramente serão os compradores e sim serão os vendedores. E isso torna o quê? Que os maiores compradores sejam basicamente o mercado de capitais, advindos do mercado de capitais. Então, hoje, 95% dos players que atuam nesse mercado são FDICs não padronizados que dominam esse mercado. E hoje, falando em números, né, hoje estima-se que o mercado de ativos estressados no país movimente represente por volta de 500 bilhões de reais, né? Então, quase meio trilhão de reais. Então, é um mercado muito potente, que é abastecido pelos bancos e muito pouco usado pelos bancos para comprar. Então, é basicamente verificar ali a carteira das instituições financeiras e rentabilizar em cima de algo que os bancos eventualmente não conseguiram, mas também usaram, né, para fazer suas compensações tributárias. Então, é quase sendo ali um ganha-ganha, né? O banco vai lá, consegue suas compensações, despeja isso no mercado a preços, diria, com deságios bem agressivos, né? E aí você tem a oportunidade desses fundos ou desses players entrar nesses ativos, adquirindo eles a um preço muito abaixo do potencial e eventualmente rentabilizar ali. Eu diria que o único que perde nesse mercado de ativos estressados é o devedor, e principalmente o devedor fraudador, né? Esse ele acaba tendo ali, acaba ganhando como adversário muitas vezes um player com muita robustez, né? muita experiência, muita equipe jurídica, ou enfim, especializada. Então, é um mercado, eu diria, de ganha-ganha para todos, menos para o devedor, principalmente fraudador. E as empresas em recuperação judicial, elas também são ali um nicho de localização de créditos estressados? Até porque hoje a gente observa aí que os planos de recuperação são com prazos extremamente longos, deságios muito altos, né? O que muitas vezes o credor da empresa de recuperação, para ele vê uma vantagem na alienação, na venda desse crédito aí. Esse mercado está aquecido também? Existem investidores para os créditos de empresa em recuperação? E também você vislumbra rentabilidade nisso, que muitas vezes a compra de um crédito aparentemente
podre de uma empresa de recuperação, às vezes ele pode se tornar um crédito bom, um crédito valioso? Eu diria que o ambiente da recuperação judicial talvez seja uma das maiores fontes para bons ativos estressados, né? Então, quando a gente fala em uma empresa em recuperação judicial, a gente fala de um ambiente todo de endividamento, né? E aí, dentro deste ambiente, nós podemos falar de operações estruturadas com a empresa em recuperação judicial. Que é o, né? o Deep Finance. O Deep Finance. Ou então até cessões de carteira para dar liquidez para a empresa em recuperação judicial. Às vezes ela é credora de alguns ativos estressados e ela pode fornecer esse ativo estressado. Só que a gente está falando aí dentro de um ambiente de regularidade, né? Então a empresa pediu uma recuperação judicial, ela tem ali as condições, não está dentro de um ambiente fraudulento, e aí você vai ter diversos players que têm apetite para esse ambiente, né, de fazer essas operações de Deep Finance, que aí podem ser desde de fornecimento de crédito novo aliado a garantias imobiliárias, recebíveis, etc. Né? E também nós temos os casos em que a empresa em recuperação, na verdade, estava ali num ambiente de fraude. Né? Muito bem foi colocado aqui pelo professor Daniel em episódios anteriores que a fraude ela é exceção, e de fato ela é. Contudo, mesmo sendo uma exceção, quando ela ocorre, ela tem que ser bem combatida. Né? Porque a partir do momento que um fraudador, nós possibilitamos que um fraudador saia impune, nós indiretamente estamos incentivando que outras fraudes iguais àquelas ocorram. Né? E neste ambiente de fraude é que há diversas oportunidades para aquisição e venda de ativos estressados, né? Porque aí se alinha com aquilo que eu falei. Vem um player, né, que eventualmente ali pode pagar antecipado o deságio que era previsto naquele plano de recuperação judicial e vir com todo um trabalho de investigação, todo um trabalho jurídico de verificação e desblindagem, né, patrimonial, e ali descortinar toda aquela fraude, seja dentro da recuperação judicial, seja dentro de uma execução ali individual contra os coobrigados ou avalistas. Né? Então, o ambiente da recuperação judicial, seja a recuperação judicial bem feita, alinhada, bem estruturada, com os documentos daquela empresa que de fato precisava da recuperação, será um ambiente fértil para operações de ativos estressados, como também aquela recuperação judicial advinda de um ambiente fraudulento, né? Onde ali a gente tinha ou verificou-se a estruturação de processos de desvio patrimonial, enfim, ou envolvendo ou não avalistas, filhos de avalistas, etc. Inclusive, hoje no escritório a gente assessora em grande parte operação. Eu diria que 90% dos nossos clientes hoje estão envoltos a operações que envolvem recuperações judiciais fraudulentas, né? Então, e aí dentro da execução ali contra o coobrigado, contra o avalista, a gente consegue descortinar, né, todo aquele trabalho ali de desvio patrimonial que foi feito juntamente com familiares, amigos, vizinhos, enfim, familiares. E aí também, você colocou muito bem anteriormente, que muitas vezes os credores também são desincentivados, exatamente não só pela ausência de apetite para investir novos valores ali, para dar robustez ali aos seus elementos, mas também o medo de eventualmente tomar uma condenação, uma sucumbência judicial, né? Porque hoje o instrumento mais utilizado para, ou então eu diria que até o único, né, utilizado para levar ao judiciário, né, essas descobertas, tentar punir esse fraudador, né, que fez esse desvio patrimonial, essa blindagem patrimonial, é o incidente de desconsideração da personalidade jurídica, né, ou comumente conhecido como IDPJ. E a partir do momento, né, que o STJ decidiu que um IDPJ que não foi acolhido pode gerar
sucumbência ali, ou gera sucumbência ao credor, isso desincentiva, né, o credor a vir ao judiciário e tentar demonstrar aquela fraude que ele localizou, né? Então, é aí que também entra o apetite, a expertise, né, dos players, dos ativos estressados, que acabam sendo não só eles auxiliam, né, e acabam trazendo vantagens, não só para aquele credor, mas para o ambiente empresarial em si. Porque, como eu disse, a fraude, em que pese ela seja uma exceção, ela tem que ser combatida. Independentemente se uma fraude em 100 ainda é uma fraude. Então ela precisa ser combatida. E é exatamente aí que esses players podem ajudar, né, no combate a essas operações fraudulentas e dar mais segurança, né, ao ambiente empresarial. Porque, querendo ou não, o fraudador sabe que hoje existe um mercado para a captura de fraude. Então, isso tende a desincentivar, né, a ocorrência de operações ali escusas ou ilícitas dentro do ambiente empresarial. Você tocou, e acho interessante que a gente aborde, você falou do IDPJ, né? E além das recentes decisões aí aplicando, né, do recente entendimento aplicando ônus sucumbenciais ao IDPJ, o que a gente também observou é que, como grande instrumento e célere instrumento, muitas vezes se utilizava o IDPJ, né, que é o incidente, né, aquele que nos está assistindo, né, e que não é afeito às terminologias jurídicas. O IDPJ é o incidente da desconsideração da pessoa jurídica, né, que talvez o doutor Arthur também possa detalhar um pouco essa situação, mas, e aí eu vou abrir a possibilidade dele colocar isso, né, porque muitos credores utilizavam desse instrumento, né, um tanto quanto célere, né, um incidente dentro do processo, né, e agora a jurisprudência também tem caminhado dizendo que o incidente não serve para as questões de fraude aos credores e que seria necessário, então, a instauração do procedimento próprio para desconsideração da fraude aos credores, que era a chamada e já a quase esquecida ação pauliana, né? Que é toda uma nova ação para poder provar que aquela eventual fraude levou o credor à insolvência, né? Que muitas vezes era facilitada, era abreviada pelo IDPJ, mas agora queria que o doutor Arthur também abordasse, né, que a jurisprudência tem que se alinhado de que existe a desconsideração e existe a fraude a credores e que o uso do incidente de desconsideração não pode, na verdade, suprimir o correto procedimento para a detecção da fraude, que seria a ação pauliana, que é um procedimento extremamente muito mais longo do que eram os incidentes. Queria que você desse uma abordada nisso, porque aqui o nosso público, né, doutor Arthur, é o público dos credores, né, o público dos investidores, né, e a gente lamenta muito que cada vez mais que são dados instrumentos facilitadores aos credores, infelizmente vem a jurisprudência e começa a criar obstáculos para isso, né? Talvez melhore o mercado para quem quer investir nisso, que vai conseguir deságios maiores nas compras dos créditos estressados, mas infelizmente é um ambiente desestimulador ao crédito, né? Então eu queria que você falasse um pouco sobre essas circunstâncias aí. O STJ ele não dá vida fácil ao credor, né? Eu acho que acho que pior do que penalizar o credor que instaura um IDPJ e eventualmente não é acolhido, são diversas decisões que vêm limitando o alcance do IDPJ, né? Então, a partir do momento que você limita, né, a possibilidade de utilização do IDPJ, você basicamente estabelece um prazo para fraude, né? Por quê? Porque não só a necessidade de você ajuizar uma ação, por exemplo, quando você tira uma determinada situação da possibilidade de instaurar um IDPJ e torna necessária uma ação pauliana, por exemplo, esquece-se que existe prazo
para uma ação pauliana. Diferente do IDPJ, que é um direito potestativo, ou seja, não existe prescrição ou decadência que o atinja. A partir do momento que você transforma determinada situação em somente poder ser levado ao judiciário mediante ação pauliana, você tem aí um prazo, né, de 4 anos, e não é nem da descoberta, é um prazo vindo dos fatos, né? Ou seja, você cria ali um prazo para a fraude ser convalidada, o que o nosso ordenamento jurídico sequer permite, né? Então, o STJ ele não vem sendo muito colaborativo com os credores. Diria, inclusive, tem outros precedentes também que impedem a utilização do IDPJ quando não está envolvida uma empresa, né? Então, doação de pai para filho, doação né? de pai para filho. Eu, particularmente, tenho um caso muito interessante no escritório que o pai, previamente, né, o inadimplemento da dívida bancária ali específica com um credor, ele pegou e doou todas as cotas que ele tinha numa holding familiar para o filho, né? Contudo, isso só foi descoberto 6 anos após, né, essa operação ter sido realizada. E aí a ação pauliana ela se torna inviável. Então, o STJ vem, como eu disse, dificultando bastante. É aí que entra, né? Esses dias eu estava num evento em Brasília com diversos ministros do STJ e eu não me lembro qual, me recordou assim. Me recordo que um dos ministros pegou e citou assim: nunca duvide da criatividade de um advogado, né? E eu acho que é aí que entra, né, não só essa sinergia entre localização patrimonial, investigação patrimonial e advogados, né, colegas especializados nesse tipo de recuperação estratégica, né, de crédito, uma recuperação de crédito estratégica, né, bem delineada, já voltada para esses ativos estressados, né, porque aí você precisa, querendo ou não, agir com uma certa criatividade, né. Inclusive, existem diversos professores, diversos doutrinadores que defendem que o incidente de desconsideração ele deveria ser um incidente de responsabilização de terceiros, que essa teria sido vamos dizer, a intenção do legislador quando o criou. Por quê? Porque tirando esse incidente, nós teríamos uma ação pauliana, como eu disse, que é sujeita a um prazo, e eventualmente você pode ter uma convalidação de uma fraude que sequer é permitido pelo nosso ordenamento jurídico, né? Posso também citar um precedente da semana passada, do STJ, ainda monocrático, né? Espera-se que ele seja revertido, em que um processo advindo do Mato Grosso do Sul, em que o incidente de desconsideração foi acolhido em primeira e em segunda instância, né? Foi inclusive realizado perícia dentro do incidente, demonstrando que o devedor havia ali feito uma blindagem patrimonial por meio de holdings e colocou essas holdings em nome dos seus filhos, ainda até menores, né, de idade na época, dentro dessa holding de blindagem patrimonial. E aí, em que pese acolhido em primeira e segunda instância, o STJ entendeu por bem reverter esse incidente, né, baseado numa fundamentação que ali estaríamos diante de uma fraude à execução, já que a execução já existia naquela época, e não de um incidente de desconsideração. O que me parece uma visão um pouco, vamos dizer assim, limitante. Por quê? Porque o fato de algo ser fraude à execução não impeça que seja também ali um desvio de finalidade ou confusão patrimonial apta a ensejar na desconsideração da personalidade jurídica, né? Então, mais uma vez eu volto para toda a minha fala, né, aqui durante o nosso podcast, que cada vez mais o judiciário vai dificultando e a gente precisa estar com parceiros e, enfim, players especializados nesse tipo de operação, né? E também não posso deixar de fazer uma meia-culpa que o STJ, ao fazer essas limitações, ele está dando uma resposta a diversos incidentes de desconsideração que foram instaurados no judiciário brasileiro sem qualquer fundamento, né? Virou-se, não podemos negar, né, que virou-se uma farra do IDPJ, né? Então,
talvez essa dificuldade que vem sendo criada pelo STJ nada mais é que uma resposta, né, ou pelo STJ, não, ou pelos tribunais também, né, nada mais é do que uma resposta a vamos dizer assim, a má utilização do IDPJ por colegas advogados, por credores muitas vezes ali afoitos, né, enfim, em vez de sentar, parar, verificar todo ali, ir atrás de documentos, dar robustez às suas teses, eventualmente entrou um pouquinho de forma assoberbada no judiciário e aí causa todo, né, um malefício ao mercado em si. Por isso que hoje a gente utiliza muito no escritório e também eu vejo muitos colegas que são bem especializados nessa área, utilizar a antecipação de provas, né, que é um processo antecipatório, sem ônus sucumbenciais, para eventualmente ali obter ou não provas para ensejar um IDPJ. E aí você acaba dentro de um processo que, apesar de ser no ambiente judicial, não é litigioso, né? Você acaba tendo ali uma maior segurança para instaurar ou não, né, um IDPJ que, como eu disse e como nós dissemos, né, ele pode ser penalizado. E aí um credor que já foi penalizado com inadimplência, eventualmente foi penalizado com uma fraude, ainda ser condenado a pagar ali, em regra, 10% sobre aquele crédito que já está inadimplido, me parece uma penalização que não incentiva, né, o atuar no mercado de crédito no Brasil. O que a gente tem, né? Vamos dizer, não é só notícias ruins, né? Mas o que a gente tem pelo menos observado, né, Arthur, é de que pelo menos parece que estão aí mitigando a questão dos ônus sucumbenciais, né? Porque você tinha uma cobrança de milhões, estava tentando encontrar aí uma fraude e o fazendo através do uso do IDPJ, né? E as sucumbências eram arbitradas num percentual sobre o valor que se buscava satisfazer na execução, né? Parece que agora eles estão tentando, já algumas decisões, o próprio STJ parece que já tem uma decisão de que pode ser arbitrar esses honorários aí, pela chamada equidade, né? Reduzindo pelo menos um pouco o impacto desse custo, né? Mas você já também utilizou o mecanismo da ação declaratória de simulação, ou isso aí é doutrinário ainda, é mais doutrinário do que eficaz, né? Vamos dizer, a declaratória de simulação, por um exemplo, né? O carro está em nome da sogra, né? Mas quem usa é o devedor, né? Então, e a sogra não tem recursos, a sogra não trabalha, né? Mas ela é dona de por exemplo, de uma BMW X6, né? Então, dizem aí que se poderia utilizar aí uma ação para declarar que aquela aquisição era simulada e que, na verdade, o patrimônio pertence ao devedor e não ao, vamos chamar, o laranja. Você já utilizou esse tipo de ação ou ainda é um começo de doutrina aí, chamada declaratória de simulação? Não, eu sinceramente nunca utilizei e também nunca vi sendo utilizada na prática ainda. Me parece uma alternativa, sim, para... se de fato não for possível utilizar ali dos meios incidentais dentro dos processos já existentes, né, de inadimplemento, seja uma recuperação judicial, uma falência ou uma cobrança contra o avalista. O que a gente vem tentando fazer no escritório hoje mas ainda estamos verificando como vai ser, né, a recepção do judiciário, utilizar de forma no próprio processo de execução, né, de cobrança ou de forma incidental a esse processo, uma declaração de simulação ali no próprio processo. Por quê? Porque existem ali dispositivos no Código de Processo Civil e no Código Civil que permite ao credor demonstrar aquela simulação dentro ali do próprio bojo do processo de execução. Então a gente vem tentando, tanto ou de forma incidental ou no próprio processo de execução, demonstrar essa simulação. Porque aí você foge um pouquinho desses entraves que foram postos pelo STJ da necessidade do incidente ter que envolver, do IDPJ ter que envolver alguma operação
com alguma empresa, né, para que haja desconsideração da personalidade jurídica, né? E também, só que eu entendo que isso ainda será necessário, ainda é necessário um grande amadurecimento, seja da doutrina, seja do judiciário, sobre esse tema, né? Porque, inclusive, esses dias li um artigo, acho que foi no Conjur, não me recordo o nome do promotor, mas foi um promotor de justiça aqui da cidade de São Paulo, da promotoria de falências, que fez um questionamento muito interessante, que é, nos casos de eventual, né, blindagem patrimonial ilícita ou indevida feitas com uma empresa em falência, né, o administrador judicial se verá ali vamos dizer assim, numa encruzilhada. Por quê? Ou ele vai lá e decide instaurar um IDPJ, onde ele pode ser eventualmente, fazer a massa ferida ser condenada a eventualmente um 10% de sucumbência, enfim, alguma sucumbência, e gerar questionamento dos credores, ou então ele pode decidir não fazer isso exatamente em razão dos riscos e vir a sofrer questionamentos por não ter feito, né? Então, inclusive esse promotor, eu não me recordo como eu disse, não me recordo o nome, mas de forma muito perspicaz e técnica, ele defende que, por exemplo, o IDPJ instaurados por massas falidas, que não deve haver necessariamente a condenação e sucumbência em caso de não acolhimento, né? Então, eu acho que o tema de IDPJ, a utilização do IDPJ ou não, e todos os instrumentos cabíveis, ele ainda precisa de muito amadurecimento, tanto na doutrina como no judiciário, né? E também, acho que, como eu disse, gosto sempre de olhar para a minha classe, acho que nós, advogados, também precisamos, né, usar da nossa criatividade, né, para achar as saídas para esses entraves e até levar ao judiciário essas saídas, né? Porque certamente existem mais advogados do que julgadores. Então, eu acho que cabe à nossa classe, né, de advogados achar as saídas e levar ao judiciário e conseguir defender no judiciário quais são e como são os instrumentos aptos a descortinar esses casos, né, de ilicitudes ou, enfim, blindagens patrimoniais indevidas. Como a gente vê, o crédito estressado é um ecossistema assim, muito próprio, né? E aí eu gostaria de ouvir aí do nosso especialista, até com todos esses entraves que foram aqui colocados, as dificuldades, né? Se dentro desse ecossistema existe também aquele devedor, assim, que está realmente com um acervo de dívidas enorme, contratar um terceiro ou propriamente fundos irem à busca da compra desses créditos, mas não para o investidor, como a gente colocou, mas para o próprio credor. Ou seja, eu tenho ali uma dívida de 100 milhões, 200 milhões, né? Com um acervo grande de credores que estão sofrendo todo tipo de dificuldade, né? Então eu coloco um terceiro, um interveniente que vai lá e vai buscar, na verdade, requalizar a minha dívida comprando a própria dívida a valores muito menores do que se eu, devedor, estivesse negociando diretamente com meus credores. Existe esse mercado também? E ele não só existe, como eu diria que ele é predominante dentro dos ativos estressados, que é basicamente um processo de enxugamento de passivo. O devedor ali, como eu disse, um devedor que passa por uma dificuldade de fato existente, lícita, sem nenhum problema de fraudes ou, enfim, operações ilícitas, ele está só com um problema de liquidez, teve um descasamento de caixa, enfim, ele está com algum problema. Então, existem diversos players financeiros que vêm e atuam em conjunto com esse devedor no enxugamento desse passivo. Por quê? Porque a partir do momento que vem um terceiro ali, você tira um pouco da energia ou, enfim, da relação ali pretérita que existia, às vezes já estressada, tumultuada, e a partir do momento que esse player vem para ofertar exatamente a esses credores pagamentos à vista, ele consegue maiores margens, né, de negociação e etc. E acabam dando a liquidez para esses credores, né, que saem
não diria felizes, mas saem, enfim, satisfeitos ali com o desfecho que foi dado. E aí esse player vem e consegue dar o prazo necessário ali para que aquele devedor, como eu disse, de fato passou por uma dificuldade financeira, passou por um processo de endividamento ali, houve um descasamento, etc., sem ilicitudes, possa respirar, enfim, e quitar aquele passivo que até então era quase impagável, e aí junto com um player financeiro ele conseguiu fazer todo esse enxugamento e aí saiu feliz, né? O credor originário, saiu feliz o player e saiu feliz o devedor, né? Então, eu diria que dentro dos ativos estressados, esse tipo de operação, que a gente até muitas vezes chama de alinhado, né? Porque você está alinhado com o devedor, eu diria que a grande maioria das operações de distressed hoje no Brasil são nessa linha de enxugamento de passivo, né? Claro, voltando para aqueles cuidados que falamos no começo, né? Esse player, ele vem com um financiamento de origem lícita, ok? Né? Pelo lado do comprador, né? Pelo lado do player financeiro. Pô, aquele devedor, ele de fato está numa dificuldade financeira, ali, uma dificuldade empresarial lícita, ok. Estando ali, você tem um ambiente fértil, né? E com operações infinitas para que sejam feitas ali por dentro dos ativos estressados. Estamos caminhando para o final desse nosso podcast, mas ainda dentro dos chamados ativos estressados, mas acho que não seria tanto um ativo estressado, mas na verdade um novo mercado que eu gostaria de ouvir do especialista aqui, Arthur Dias da Silva, do Mazzottini Advogados, que deu uma aula para nós hoje sobre ativos estressados. Eu queria ouvir dele um pouco, né, para finalizar o nosso bate-papo, o mercado de financiamento de litígios, né? Como isso tem se operado aqui no Brasil e a visão dele sobre o financiamento de litígios. Se os ativos estressados, a operação de ativos estressados ainda é uma criança no Brasil, eu diria que o financiamento de litígios ainda é um bebê, né? Ele engatinha de forma a passos largos, né? Mas engatinha ainda. E a operação de financiamento de litígios basicamente um ativo, como eu disse, um ativo estressado, ele normalmente está dentro de um ambiente de endividamento. Mas, às vezes, o ambiente pode não ser de endividamento, e sim de uma discussão. Então, por exemplo, uma arbitragem pode ser um ativo estressado, uma briga societária, uma briga empresarial, uma briga entre um desacordo comercial entre fornecedor e comprador, e ali gera um ativo que está dentro de um ambiente litigioso, né? Então, dentro desses ativos estressados, onde não há necessariamente uma dívida, mas sim uma discussão, que vem né, engatinhando a passos largos o financiamento, o chamado financiamento de litígios ou litigation finance. E isso, o litigation finance, né, enfim, ou financiamento de litígios, ele vem como uma possibilidade muito interessante. Por quê? Porque vem o player e não necessariamente toma aquele ativo inteiro com grande deságio. Ele vem e faz uma operação de crédito baseada naquele litígio. Ou seja, se o litígio der errado, o investimento dele deu errado. Mas se o litígio der certo, ele antecipou uma parte, deu um fôlego, deu uma liquidez àquele titular do direito, né? Um possível credor, deu um fôlego para ele e muitas vezes traz uma equipe jurídica, né, mais robusta para auxiliar aquela parte, né? Muitas vezes em brigas judiciais com players maiores que ele, e com grandes equipes jurídicas também. E no final eles repartem o prêmio, né? Então, isso é um mercado que vem, como eu disse, ganhando força no Brasil. Ainda nos Estados Unidos isso já existe há muitos anos, né? No Brasil acabou de começar e também precisa de muita maturação, né? E aí, novamente, precisamos citar o judiciário como certo entrave, né? Então, temos um precedente, né, cerca de financiamento de litígio no Tribunal de Justiça de Minas Gerais, que numa operação de financiamento deu como fraude a execução essa operação de financiamento. Ou seja, o player veio,
fez uma operação, financiou parte daquele litígio, baseado em ficar com um prêmio, uma parte do resultado daquele litígio. Contudo, o financiado possuía dívidas e um credor do financiado foi lá e penhorou aqueles direitos e conseguiu manter a penhora na integralidade. Por quê? Porque o judiciário, né, no caso de Minas Gerais, ainda está em discussão, entendeu que aquela operação de financiamento de litígio teria sido uma fraude de execução. Né? Decisões judiciais como essa, vamos dizer assim, desestimulam, né, o mercado a crescer como existe hoje nos Estados Unidos. Né? Então, é um mercado, como eu disse, que está engatinhando, mas ainda precisa de bastante maturação. Então, hoje tivemos aí um assunto realmente que é do interesse do mercado e ainda algo muito novo e que a gente hoje pôde aprender muito sobre esse mercado, créditos testados, com um especialista aqui, Arthur Dias da Silva, da Mazzottini Advogados, um escritório, como disse em sua apresentação, voltado exatamente para esse tipo de mercado, para o suporte para esse tipo de mercado. Eu gostaria de agradecer muito a presença do Arthur aqui e vou passar para ele para fazer aí as suas despedidas e as suas considerações aí sobre esse nosso bate-papo aqui no Anfac Talks deste dia. Novamente, muito obrigado pelo convite. Para mim é uma honra estar aqui, né? Falando não só, como eu disse na minha introdução, não só em família, mas em casa, né? O FAC para mim é como se fosse a minha casa. O Dr. Luiz também é alguém que eu modelo na minha carreira. Espero seguir passos semelhantes ao dele. Iguais sei que será impossível, porque é uma pessoa de um brilhantismo assim que é incomparável, né? Então espero seguir passos idênticos e foi uma honra estar aqui e estarei à disposição para futuros convites para aprofundarmos eventuais assuntos que foram passados de uma forma um pouco mais rápida para a gente conseguir falar sobre tudo. Para mim, como apresentador do Anfac Talks, foi uma grande emoção hoje estar entrevistando esse especialista, que também, como dito, é meu filho e muito me honrou estar hoje dividindo essa mesa com ele para tratar de um assunto que, como eu disse, eu também era curioso de entender em detalhes e a gente viu que realmente tem uma grande complexidade os ativos estressados, mas é um mercado emergente que está surgindo e que é importante você que atua no mercado de recebíveis estar de olho nesse mercado que está surgindo em nosso país aí, o dos ativos estressados. E assim encerramos mais um episódio do Anfac Talks, agradecendo aí o nosso convidado e convidando você que nos prestigiou com a sua audiência a verificar e acompanhar nossas redes sociais, LinkedIn, Facebook, Instagram, para saber todas as novidades que a Anfac traz para o mercado de recebíveis. Muito obrigado, Arthur, e até um próximo episódio.